Fala pessoal, aqui é o professor Luiz. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ondas. Essa é a primeira aula de ondulatória. Tá? E a habilidade que nós vamos trabalhar é reconhecer a constante presença das ondas sonoras no dia a dia, identificando objetos, fenômenos e sistemas que produzem sons. Ondas. As ondas são perturbações que se propagam em um meio, transportando energia de um ponto a outro, sem transportar matéria, ou seja, você tem aí o exemplo da figura da pessoa fazendo um pulso de onda com uma corda e esses pulsos de onda transferem energia de um ponto a outro, sem transportar a matéria. Como assim? Eu tenho um ponto P fixo na corda, como esse ponto P1 aqui que eu estou mostrando na figura, e com as oscilações dessa onda, esse ponto oscila para cima e para baixo, ou seja, é transportado energia e não transportado matéria, porque os pontos da corda ficam exatamente no mesmo lugar, mas apenas oscilando para cima e para baixo. Ondas sonoras, né? Então eu falei rapidamente sobre um tipo de onda, né, numa corda, e agora eu vou falar sobre ondas sonoras. As ondas sonoras, elas não se propagam no vácuo, e sempre se propagam em meios sólidos, líquidos e gasosos, né? Então, ela precisa de um meio para se propagar. Que meio? Seja meio líquido, seja meio sólido ou seja meio gasoso, essa onda sonora ela vai se propagar. E a velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo, tá? E essa velocidade varia conforme o tipo de meio em que a onda está se propagando, tá? Então, no meio gasoso, como no ar, no caso, é 340 metros por segundo. No meio líquido, é uma velocidade maior, e no meio sólido, é uma velocidade maior ainda, tá? Classificação das ondas. Então, eu tenho aqui a direção de vibração, né? A direção ela pode ser longitudinal ou transversal, e aí você vê na figura as ondas longitudinais, né? O exemplo seria os pulsos de onda sendo emitidos na horizontal e a onda se propagando também na horizontal. Então, você tem uma onda do tipo longitudinal, né? O exemplo seria aquelas molas, né, que a gente geralmente tinha quando criança, aquelas molas que se propagam na mesma direção em que os pulsos são emitidos. E a onda transversal é uma onda que o pulso é emitido na vertical, né, de cima para baixo, e ela se propaga, no caso da corda aqui, se propaga na horizontal. Então, isso é uma onda transversal. Pulso de onda sendo propagado na horizontal, mas ele é emitido, né, a fonte desses pulsos de onda emitem essas ondas na vertical. Então, nós chamamos esse tipo de onda transversal. Dimensão das ondas. Eu tenho as ondas uni, bi e tridimensionais. Uma onda unidimensional é o caso da corda, né, que eu já dei o exemplo. Um exemplo de onda bidimensional é aquele lago em que você taca uma pedra ou cai uma gota e aí formam aquelas ondinhas na superfície daquele lago, daquela poça d'água. Então, isso é um tipo de onda bidimensional. Onda tridimensional. Onda tridimensional, o exemplo é a voz. Se você estiver numa sala, seja qual for a direção com que você estiver falando, essa onda sonora vai se propagar tridimensionalmente. E aí, qualquer pessoa em qualquer ponto da sala, seja atrás de você, na sua frente, vai te ouvir. Então, esse é um tipo de onda tridimensional, tá bom? Natureza agora das ondas. A onda mecânica, existe, né, a onda mecânica e existe a onda eletromagnética. Né? O que é a onda mecânica? Ela precisa de um meio elástico para se propagar, exemplo, som, terremotos, etc. Sim, o meio elástico pode ser sólido, líquido ou gasoso. Mesmo sendo sólido, eu posso chamar esse meio de meio elástico? Sim, porque o meio elástico é todo o meio que permite com que os átomos
se vibrem, oscilem, e aí sim é caracterizado o som. Então eu tenho um meio elástico, seja ele sólido, líquido ou gasoso, por exemplo, o som no ar, né? O terremoto é um tipo de onda mecânica, entre outros. A onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo, ou seja, ela não precisa de um meio para se propagar. Exemplo seria a luz visível, ondas de rádio, ondas de celular, etc. Como esse espectro eletromagnético que eu trago para vocês aqui, onde mostra os raios, as ondas de rádio, as micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, que é esse pequeno pedaço aqui, o ultravioleta, os raios X e os raios gama. Percebe que a onda ela vai tendo uma maior frequência, eu vou falar disso nas outras aulas de ondulatória, e acho que daqui a algumas telas eu vou falar também sobre frequência, mas nós vamos ver isso com mais detalhes depois. Mas se você andar das ondas de rádio até os raios gama, você tem uma diferença de frequência, né? A frequência começa menor aqui e vai aumentando conforme eu vou andando para a direita. E a frequência é a quantidade de pulsos, né, desses pulsos de onda em um mesmo intervalo de tempo. E aqui a luz visível, que é as luzes que nós enxergamos aí, né, as luzes do arco-íris. Altura e intensidade, outra parte importante aí, outra característica das ondas, né, que é importante falar também, né? O que é altura e intensidade? A altura do som é a qualidade que permite diferenciar um som agudo, ou seja, de alta frequência, de um som grave, de baixa frequência. Aqui você tem uma figura, você vê uma figura de frequência baixa, ou seja, você tem pulsos de onda em menor quantidade, num certo intervalo de tempo. E do lado direito aqui, a outra figura é uma frequência alta. Na mesmo intervalo de tempo, por exemplo, 1 segundo, você tem vários pulsos de onda aqui, várias oscilações. Ou seja, você tem maior frequência nesse som. Então, um som de alta frequência, de maior frequência, ele é aquele som mais agudo. E a frequência baixa emite um som mais grave. Então, a altura do som não está relacionada ao volume, e sim a frequência ser baixa ou a frequência alta, né? Aqui, em termos técnicos, né, na física, nós vamos dizer que a altura do som está relacionada, sim, depende da frequência da fonte emissora. Né, como nas observações aqui, ó. A altura do som depende apenas da frequência da fonte emissora. Observação 2. As notas musicais possuem alturas sonoras diferentes, isto é, cada nota possui uma frequência característica. Isso é verdade, a gente vai falar daqui, acho que 2 aulas, vou falar sobre a acústica, sobre as notas e sobre frequência característica de cada instrumento, de cada nota, que tem suas frequências diferentes, né? E aqui do lado direito, o espectro sonoro, né? No anterior eu mostrei o espectro eletromagnético e a parte da luz visível. Aqui é o espectro sonoro, que indica qual é a parte de qual faixa de frequência o ser humano é capaz de ouvir. Então, nós temos uma faixa de frequência dos infrassons, que são sons de baixíssima frequência, né, de 20 Hz para baixo. Os sons audíveis, que são os sons que o ser humano consegue escutar, que está na faixa dos 20 aos 20.000 Hz. E os sons e os ultrassons, que são aqueles de altíssima frequência, que são sons emitidos de 20.000 Hz para cima. Né? Então, ultrassons, alguns animais possuem um ouvido capaz de identificar esses ultrassons, de sentir, de ouvir esses ultrassons, que são de altíssimas frequências, por exemplo, o morcego. Então, sons acima dessa frequência de 20.000 Hz, que é a unidade de frequência, nós não conseguimos escutar, e sim somente essa faixa amarela, que são os sons audíveis para nós, os seres humanos. Outras características das ondas, nós vamos falar isso um pouco melhor nas outras aulas, mas aqui já é importante eu falar para vocês. Comprimento de onda,
O que é o comprimento de onda? O que é a crista? O que é a amplitude? O que é o vale? Pois vamos lá então. Comprimento de onda é o comprimento de uma onda numa oscilação completa. Como assim? Como eu posso medir esse comprimento de onda, né, que é esse símbolo lambda, que é o usado aqui para comprimento de onda? E é dado em metros, né, na unidade, no sistema internacional aí de unidades. Você consegue calcular o comprimento de onda através da medição, né, de uma crista, medindo a distância de uma crista até a próxima crista daquela onda, né? Então, se você souber a distância entre uma crista e a outra crista, você tem um comprimento de onda. Da mesma maneira, se você pegar um vale, a distância de um vale até o outro vale, você tem o mesmo comprimento de onda, porque essa onda é uma única onda, né? Agora, o que são cristas e vales? Cristas é o topo da onda, né? É onde ela atinge o seu maior valor ali. E o vale é, o, é, a, é a parte mais baixa da onda. E a amplitude vai ser a distância entre a parte central da onda até o seu pico ali, a sua crista, ou da parte central até o vale, né? E essas amplitudes serão as mesmas, né? E aí, mais para frente, nós vamos definir melhor o que são cada uma dessas características e vocês entenderão melhor. Bom, pessoal, obrigado, bons estudos. Não esqueçam de se inscrever no canal Escola da Gente. Tchau, tchau.